Peço que você abra a sua Bíblia agora no livro de 1 Samuel, capítulo 13, é o versículo 8, aonde eu quero comentar e compartilhar com vocês essa palavra. E daqui a pouco nós iremos participar da Santa Ceia da Família, que é uma Santa Ceia especial, né? Uma Santa Ceia pela nossa casa, pelos nossos, em nome do Senhor Jesus. E eu preciso falar com vocês hoje sobre a consequência da precipitação, a consequência da pressa, de trocar as mãos pelos pés, né? Como nós falamos no nosso ditado brasileiro. E o que o Saul ele acaba sofrendo por fazer aquilo que não era para ele fazer, né? Ele fez uma coisa que não cabia a ele não estava à altura dele para ele fazer aquilo, porque ele não era sacerdote, ele era rei. E o rei não devia sacrificar somente aqueles que faziam parte da descendência de Arão, que seriam os sacerdotes. Amém, pessoal? E é sobre isso que eu quero comentar com vocês hoje, no nome do Senhor Jesus. E vocês sabem que o Samuel falou assim: vai para Gilgal e eu vou te encontrar lá. Lá nós nos encontramos e eu vou trazer a resposta de Deus para a tua vida. E então a gente sabe que o Saul ele foi e ele vai esperar esse tempo determinado pelo profeta Samuel. Só que vai acontecer algo, irmãos, inusitado, e é aqui que eu quero falar com vocês. Amém? Todo mundo encontrou, pessoal? Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Eu quero ler com vocês o versículo 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Tem alguém que não encontrou ainda? E se não encontrou, vai dizer misericórdia, né, pessoal? Vai dizer nada. Vai fingir que está lendo. Já fiz isso, irmão. Eu já fiz isso também. Não encontrei. O que eu fiz? Fingi que estava lendo qualquer livro. Abri qualquer um para dizer que achei, né? Só para não ficar perdido na Bíblia. Amém, pessoal? Capítulo 13. 3. 13. 13, versículo é o 8. Capítulo 13, versículo 8. Isso. Podemos ler? Sim ou não? Vamos ler então? E fala assim pra gente, pessoal. E esperou 7 dias até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, e o povo se espalhava de quem, pessoal? E o povo se espalhava do Saul. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o que, pessoal? E ofereceu o holocausto. Olhando assim, irmão, por cima, lendo, você sem conhecer a história, sem conhecer o contexto, parece que está tudo normal, parece que está tudo bem, não aconteceu nada, não, isso aqui, pastor, ele foi lá, sacrificou, tudo bem. Só que se a gente for parar para estudar isso aqui, irmão, tem muita coisa boa. Por que tem muita coisa boa? Porque a nossa mensagem de hoje começa no versículo 8, aonde ele fala assim, que esperou 7 dias, diga bem alto assim comigo, ó, até ao tempo que Samuel o quê? Determinara. Então aqui eu já prestei atenção numa coisa muito importante, irmão, que o Saul, então, ele espera o tempo, mas ele não espera o Samuel. Ele está esperando o tempo que o Samuel determinou que ele fosse chegar. Vou chegar lá em 7 dias. Ele não está esperando o Samuel. Ele está esperando o quê, pessoal? O tempo passar. Ele só estava esperando o tempo passar para ele fazer aquilo que já estava na mente dele de fazer desde o início, desde o começo. Desde o primeiro dia que ele foi para aquele lugar, aonde ele queria fazer isso, então ele só estava esperando os 7 dias se passarem. E passou. E o Samuel não chegou, ele foi lá e fez aquilo que não era para ele fazer. Só que com esse versículo aqui que a gente está lendo, que o Saul, ele não esperou o tempo, o Samuel, mas ele esperou o tempo. Eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel. No mesmo livro, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, no versículo 20. Nós conhecemos a história de Ana. Sim ou não, pessoal? E você vai ver que a Ana, irmãos, ela não podia ter filho. Ela não conseguia ter filho e para completar, ela tinha alguém que jogava isso na cara dela. Ela tinha alguém que competia, a Bíblia fala que era a competidora, era como se fosse uma competição, só que nessa competição a Penina estava lá no shopping e a Ana estava aqui atrás, não saía do lugar. A Penina andava e a Ana não saía da onde? Ela não saía do lugar, ela ficava parada sempre no mesmo lugar.
Só que teve um dia que ela foi para o templo. Eles faziam isso uma vez por ano. Eles desciam para o templo para adorar o Senhor, para sacrificar a Deus. Então ela desce para o templo essa vez e ela vai orar, irmãos. Ela faz um voto com Deus. E o voto com Deus, ele é poderoso para mudar a nossa história, irmãos. O voto com Deus, ele é poderoso para mudar a nossa vida. Amém, pessoal? Você pode ver isso com Ana, você pode ver isso com Abraão, você pode ver isso lá com o Jabes. Não sei se você lembra do Jabes, aquele que nasceu com dores, nasceu para causar dores, que mudou a vida dele também. E aí acontece a mesma coisa com Ana. Ela vai para o templo, e então ela começa a orar e ela faz um voto. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele para o Senhor e eu não vou passar a navalha na cabeça dele. E aí então ele aparece, o sacerdote ele aparece lá e fala assim, tá vendo aqui, ó, o pessoal quer beber e quer vir para onde? Para o templo. E ela fala, não tô bêbada, eu só tô angustiada, tô orando aqui ao Senhor. E aí ele fala assim, que Deus então te conceda aquilo que você está pedindo para quem, pessoal? Pedindo para Deus. E aí então a Ana, ela vai para casa, ela vai sorrindo, vai alegre, vai comer. E aí então ela vai ter, né, ali o seu momento com o seu marido. E aí no versículo 20, a Bíblia fala que o Senhor se lembrou da Ana. E no versículo 20 fala assim pra gente, ó. E sucedeu que passado o quê, pessoal? Que passado algum tempo, Ana concebeu e teve o quê? Um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido o quê, pessoal? O tenho pedido ao Senhor. Então você prestou bem atenção na diferença de Saul para Ana. O Saul, ele esperou o tempo. Já a Ana, ela esperou o quê? O Samuel. E o Samuel vai representar para a gente, irmão, a resposta de Deus. O Samuel aqui, ele é a resposta que nós precisamos. Porque naquele texto que você leu do Saul, o Samuel estava chegando para trazer a resposta para o Saul. A resposta que o Saul precisava para o ministério dele, para o reinado dele, estava com o Samuel. E o Samuel ia trazer essa resposta, mas o Saul não esperou o Samuel. O Saul só esperou o quê? O tempo. O tempo passou, não aconteceu nada, então eu vou lá e vou fazer o que eu quero fazer, o que eu tenho que fazer. E é aí que está o problema, irmãos. E é aí que está o problema. Eu não tenho que esperar o tempo, eu tenho que esperar a promessa se cumprir. Ah, mas pastor, o tempo está passando, eu estou ficando velho. Não liga para o tempo. Aqui falou para a gente, ó, e sucedeu que passado algum... Então a Ana não ficou preocupada com o tempo. A Ana não ficou preocupada, meu Deus do céu, não chega 9 meses, a criança não nasce. Ela não ficou preocupada. O tempo, ele passou. Mas ela sabia que o Samuel estava sendo o quê? Gerado na barriga dela. Até porque a palavra Samuel significa Deus ouviu. Deus atendeu o clamor dela. É isso que significa a palavra Samuel. Ela diz aqui pra gente, porque dizia, o tenho pedido ao, e o Senhor ouviu. Deus se lembrou de Ana, irmãos. Não que ela estava esquecida, mas Deus lembrou do voto que ela fez com Deus lá no templo. Deus lembrou do voto, irmão. Se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele para o Senhor todos os dias da vida dele. Eu só vou amamentar. Depois que eu amamentar ele, eu vou trazer ele. Ela cumpriu. Ela traz o Samuel, ela entrega o Samuel e acabou, irmão. Nunca mais a gente ouve falar de Ana na Bíblia. Ela teve vários filhos depois, mas não se ouve mais de Ana. Agora é só Samuel. Agora a gente só ouve falar de quem, pessoal? De Samuel. Então você percebe que para o Saul, o Samuel ele era a confirmação do reinado dele. E para a Ana, o Samuel era a resposta da oração e a resposta do voto que ela tinha feito com Deus. E votou Ana um voto ao Senhor. E quando a gente vota um voto a Deus, nós temos que cumprir, irmãos. É isso que a palavra fala. Se votares a Deus, não tardas em cumprir. Não demora. Se não for cumprir, é melhor você nem fazer. Amém, pessoal? Então o Samuel, ele representa pra gente aqui, ó, a resposta de Deus, irmão. Tanto para Ana como para o Saul, o Samuel, ele é uma resposta. Nós temos que saber esperar o Samuel, irmãos. Não o tempo. Pastor, o tempo está passando, estou ficando velho, não estou vendo nada acontecer. Não liga para o tempo, irmãos. Não liga para o tempo. Não liga para isso, irmão.
Não fica preocupado com o tempo, olhando no relógio, o tempo passar, as coisas acontecer e parece que a tua vida não muda, parece que não acontece nada. Não, não, não. Saiba esperar o Samuel chegar. Amém, pessoal? Nós temos que aprender a esperar o Samuel chegar. Porque quando o Samuel chega, ele vem com resposta. Pastor, eu estou orando a Deus. Pastor, eu estou clamando ao Senhor. Espera, irmão. Saiba esperar que o Samuel ele vai chegar. 1 Samuel de novo, versículo 13 agora. Vamos lá rapidamente. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. No mesmo versículo onde nós estávamos lendo agora, né? Agora há pouco. 13, versículo 8. O que o Samuel representa, pessoal? Representa a resposta. E muitas das vezes é disso que a gente precisa, irmão. De uma resposta. Senhor, me responde. Responda-me, Senhor, porque eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma direção. Eu preciso que o Senhor me responda sobre o que eu tenho que fazer. Amém, pessoal? O Samuel representa essa resposta. Novamente, então, no versículo 8, ele fala assim: e esperou 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo fazia o quê, irmãos? O povo, ele se espalhava dele. Olha o que vai falar o início do versículo 9, irmãos. Então disse quem, pessoal? É aqui que está o problema. Como assim, pastor? Aqui que está o problema. É aqui que está o problema, irmãos. Quando o Saul vai falar. Como assim? Como assim? Não estou entendendo. O que está acontecendo aqui, irmãos? Eu vou usar as minhas palavras, uma palavra para você entender melhor. E disse Saul, já que o Samuel não veio, então agora eu vou resolver do meu jeito. Já que o Samuel não chegou, eu vou fazer com as minhas próprias mãos. Eu vou resolver da minha maneira, do jeito que eu acho que eu tenho que fazer. É mais ou menos isso que é o problema. E o problema, sabe o que é, irmãos? É que o Saul, de vez em quando, ele fala dentro da gente. Vai lá, faz do teu jeito. Vai lá, faz justiça com as tuas próprias mãos. Não espera, vai lá e faz. O Saul, ele está se precipitando. Ele está tomando a frente de Deus, irmão. É igual o Pedro, por exemplo. O Pedro está no monte com Moisés, Elias e Jesus. Irmãos, Moisés, Elias e quem? E Jesus em cima do monte dialogando, conversando. Aí vem o Pedro e fala o quê? Senhor, a Bíblia fala assim pra gente, ó, que o Pedro tomou a palavra. O Pedro tomando a palavra, ou seja, se metendo no meio deles todo ali, ó. Senhor, o Senhor quer... Não, ele fala assim, Senhor, bom é estarmos aqui. Por quê, pastor? Porque a gente vai fazer uma tenda para vocês. Quer que a gente faça uma tenda para você, para Moisés e para Elias? Aí a voz aparece no alto. Ele é meu filho amado. A ele ouvir. Pedro, não é Jesus que tem que te ouvir. É você que tem que ouvir Jesus. Era para você ficar na sua, esperando ele falar contigo. E não você tomar a palavra. Irmão, o Pedro deve ter se encolhido assim no cantinho dele, ficado na dele, né, pessoal? O que era para ele fazer desde o início. É isso que está acontecendo. E disse Saul, qual que é o problema nisso, irmão? É que o Saul, de vez em quando, ele fala dentro da gente. De vez em quando o Saul, ele não fala, ele grita. Vai lá e faz do teu jeito. Está demorando. O pastor não falou nada. Ele não disse nada. O fulano não... Vai lá e faz do teu jeito. Deus não me deu resposta. Deus não falou comigo. Eu vou fazer do meu... Você conhece a história de Abraão? Conhece ou não conhece? Conhece a história de Abraão e Agar? Conhece ou não conhece? O Abraão foi dar ouvidos a Sara. Deus falou, vou dar um filho, Abraão. Fique em paz, eu vou fazer. Só que a Sara vem e fala o que para ele? Deita-te com a minha serva. E ela vai te gerar filho para a gente. Irmão, aquilo deu um problemão para o Abraão. Para a Sara. Deu problema para o Isaac e dá problema, até hoje. Até hoje, irmão. Porque aquele povo que você vê que está causando guerra contra Israel é tudo descendente desse povo lá, irmãos, de Ismael. Aqueles lá, né, que estavam lá no passado. Depois que venderam lá o José lá para o Egito. Amém, pessoal? Então isso é preocupante.
A gente tem que vigiar nisso aqui, irmãos, para não deixar o espírito de Saul falar dentro do nosso coração. A gente fala muito sobre o espírito de Jezabel na igreja, em casa, onde quer que seja, mas também existe o espírito de Saul. O Samuel não chegou, não tem resposta, vai lá e faz do teu jeito. E foi por conta disso que Deus reprovou, e não só reprovou, e rejeitou o Saul. Por causa de quê? Porque ele fez o que não era para ele, o que não competia a ele fazer. Não era para o Saul ter feito aquilo, irmãos. E é por isso que ele fala, eu já rejeitei o Saul, eu não quero mais ele. Eu já estou procurando outro que é segundo o quê, pessoal? Segundo o meu coração. Então, cuidado com isso, irmãos. Pastor, nessa igreja não tem oportunidade. Eu vou sair dela. Não saia. Foi Deus que mandou? Não. Então, por que você está fazendo isso? Eu vou sair, pastor, olha por quê. Não. Não precipite a sua decisão. Ore a Deus. Fale com o Senhor. Saia se Deus mandar. Saia se Deus falar com você. Mas não vai saindo porque está chateado, está nervoso, porque quer oportunidade e não tem. Não é assim que funciona. Amém, pessoal? Nada de resolver com as nossas próprias mãos, do nosso próprio jeito. Até porque a Bíblia fala que Deus, ele é o nosso vingador. Amém, pessoal? Deus, ele é o nosso vingador. O salmista fala isso. Deus, ele é o meu vingador, ele é o teu vingador, em nome do Senhor Jesus. Continuando aqui, então, no versículo 9, ele fala assim pra gente, então disse Saul, trazei-me aqui, olha isso aqui, irmãos, um holocausto e ofertas o quê? Pacíficas. E ofereceu o quê, pessoal? E ofereceu o holocausto ao Senhor. Saul, ele vai ser reprovado porque fez o que não era para ele fazer. Porque ele agiu de maneira que não era para ele agir, ele deveria ter esperado o sacerdote. Ele deveria ter esperado o Samuel chegar naquele lugar. Que quando o Samuel chegasse, eles iriam fazer aquilo, eles iriam invocar o nome do Senhor e, logicamente, eles iriam obter o quê, pessoal? Obter vitória. Eles iam ter vitória sobre aquele inimigo, sobre tudo aquilo que estava se levantando contra a vida dele. Deus, ele rejeita o sacrifício e o holocausto em que o Saul oferece para ele, irmãos. Amém, pessoal? Então, pastor, é todo tipo de oferta que Deus recebe? Não. Não é todo tipo de oferta. Porque tem ofertas que é feita em base de desobediência. Tem, irmãos. Tem muita oferta que é feita de qualquer maneira. Que é feita de qualquer jeito. Que Deus não pediu para a pessoa fazer, mas ela está tomando a frente. Ela quer fazer aquilo. Não é toda. A igreja recebe. O templo, ele recebe. Ajuda muito. Mas e Deus? Será que Deus recebeu? Mas será que Deus, ele se agradou daquilo que você fez para ele? Daquilo que você está oferecendo para ele, irmãos? Amém, pessoal? Vou melhorar isso aqui. Será que Deus, ele está se agradando da minha vida? Será que Deus, ele está se agradando de como que eu estou servindo a ele aqui nessa igreja? É isso que eu quero que você pense. Será que Deus, ele está se agradando da minha vida, irmãos? Ou Deus, ele está rejeitando tudo aquilo que eu ofereço para ele? Porque foi isso que aconteceu com o Saul e aconteceu também com um homem chamado Caim. Quem lembra do Caim, pessoal? Deus aceitou a oferta dele? Não. Por quê? Porque, sei lá, talvez queria fazer de qualquer maneira. Talvez deu as últimas frutas. A Bíblia fala que foi ao cabo de dias. De qualquer maneira, de qualquer jeito. Eu falo assim, não aceito isso não. Não vou, não quero, não recebo. Se fizeres bem, serás aceito. Mas, poxa, por que você está fazendo desse jeito? Não. Então Deus, ele rejeitou aquela oferta. Deus, ele rejeitou aquilo que o Caim ofereceu para ele, irmãos. Amém, pessoal? Então tome cuidado. Por conta disso, o Saul, ele foi rejeitado pelo Senhor. Porque o quê, pessoal? Porque não fez, porque fez o que não era para ele fazer. Não era para ele fazer aquilo. Deus não tinha pedido para ele fazer aquilo. Então ele foi lá e fez. Deus falou assim. E olha só, ele só tinha 2 anos no reinado. Sabe quantos anos o Saul reinou? Quem lembra, pessoal? Quantos anos o Saul reinou? Ó, faz assim com a mão, ó. Faz assim. Diminui 40 anos. Então o Saul reinou 38 anos reprovado por Deus. Se você ler o início do capítulo 13, vai falar pra gente que o Saul só tinha 2 anos no reinado.
Ele reinou 38, mais ou menos, 37, 38 anos, reprovado por Deus. Não é porque eu estou em cima do altar que isso quer dizer que eu sou aprovado por Deus. Não é porque eu estou de uniforme, de obreiro, bonitinho, que eu estou dando dízimo, que isso quer dizer que eu estou aprovado por Deus. Ele ficou 38 anos reprovado pelo Senhor, rejeitado pelo Senhor. E vira e mexe ele falava, Samuel, por que você tem pena do Saul, sendo que eu já rejeitei ele? Quem lembra disso? Fala ou não fala isso? Fala. Como que você tem pena dele? Eu já rejeitei ele, já procurei para mim alguém que é segundo o meu, 38 anos reprovado por Deus. Isso acontece, irmão. Mas é só uma curiosidade, né? Versículo 10 agora fala assim pra gente. E sucedeu que, acabando ele... Isso aqui é o auge, irmão. Isso aqui é muito top. Olha isso aqui. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que quem chegou, pessoal? Não foi o Samuel que chegou. Foi o quê? Foi a resposta. Não foi o Samuel que chegou aqui. Foi a resposta de Saul que chegou. Então foi aí que eu anotei no meu estudo, irmão. Samuel, ele sempre chega. A resposta, ela sempre chega, irmão. Se você está orando a Deus, se você está sendo fiel a Deus, sabe? Está buscando a Deus, está esperando com confiança, irmão, a resposta, ela sempre vai chegar. Não liga para o tempo. Pastor, mas eu estou esperando muito tempo. Pastor, não liga para o tempo. Espera, irmão, porque o Samuel sempre chega. A resposta, ela sempre chega. Entende, irmãos? Ontem, eu estava fazendo esse negócio aqui, essa fonte, né? Que a gente vai entregar esse propósito. Eu botei aqui na frente e eu mandei foto pro pastor, para ele ver se era para ficar aqui ou para ficar lá. Eu botei aqui na frente e tirei foto. E deixei, irmão. Ele estava ocupado, estava gravando, não sei. E deixei fazer outras coisas. Isso era 5 da tarde. Quando foi mais 10 e pouca da noite, ele falou assim, amém. Só falou isso. Eu já entendi. Opa, deixa no mesmo. Pronto, acabou, já tive a resposta. Na hora eu não tive, mas deixei, mandei a foto, pronto, é isso aqui, pronto, acabou. Agora eu vou esperar o quê? A resposta. E o que ele falar, irmão, coloca aqui, coloca lá atrás, coloca lá dentro, coloca lá fora, coloca ali, aonde ele mandar, aí eu vou lá porque agora eu tenho a resposta. Amém, pessoal? Esse foi o problema do Saul. Quando o Samuel chega, irmão, o Samuel chega com a resposta. O Samuel, ele iria confirmar o reinado do Saul. O Saul só tinha 2 anos reinando. Era para ser a confirmação do reinado dele. Só que aí, então, vai falar assim para a gente, irmãos. Olha o que vai falar para a gente aqui, pessoal, no versículo 10 ainda. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o quê? Para o saudar, como se tivesse tudo, mas não está tudo bem. Como se tivesse normal. Não, está tudo bem, não aconteceu nada. 11. Então disse Samuel, que fizeste? Disse Saul, porquanto via, olha isso aqui, irmão, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham o quê, pessoal? Ajuntado em Miquimais, disse eu, agora descerão os filisteus sobre mim, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o quê, pessoal? E ofereci holocausto. Me adiantei, me precipitei. Mas por que eu agi dessa maneira? Mas por que eu fiz dessa forma? Ele fala pra gente. Eu vi que o povo se espalhava. Eu vi que os filisteus já estavam reunidos, prontos a me atacar. E eu vi que você não chegava. Então, o que eu aprendi com isso, irmão? Que por causa do aperto ao redor, ele faz tudo o que fez. Amém, irmãos? É por causa do aperto que ele estava passando ao redor, da pressão que ele estava passando ao redor, que ele decidiu fazer aquilo. Ele fala, eu me apressei, ele diz assim pra gente, né? Eu forcei-me. Eu me forcei a fazer isso. Eu mesmo fiz isso. Eu me forcei a fazer isso. Então, irmãos, não é por causa do aperto ao redor que eu tenho, sabe, que fazer as coisas que Deus não mandou fazer. A gente passa por aperto. A gente passa por pressões. O Arão, por exemplo, quando Moisés estava no monte,
escrevendo os 10 mandamentos, né, a tábua dos 10 mandamentos, a Bíblia fala que o Moisés demorou 40 dias para descer. Mais de um mês para a gente, né? 40 dias é muito tempo, irmão. E o povo pressionava o Arão. Ele morreu, ele não vem mais, ele não vai voltar mais. O que o Arão fez? Por causa do aperto, traz todo o ouro. Vamos fazer aqui para a gente agora um bezerro de ouro, irmão. Irmão, Deus falou a Moisés, desce lá, porque olha o que eles estão fazendo. Irmão, Moisés desceu revoltado, irmão. Moisés desce revoltado, pega as 2 placas aqui, ó, e larga em cima do bezerro, irmão, de ouro. Do bode, né? Quebra tudo, quebra as placas. Aí o Moisés tem que voltar de novo para onde? Pro monte, irmão. De vez em quando Moisés perdeu o controle, pessoal. Ele perdeu na rocha também, quando ele bateu na rocha. Mas enfim, né? Não estamos para falar do Moisés, mas falar do Arão, que por causa da pressão ao redor, fez aquilo que Deus não mandou ele fazer, irmãos. Amém, pessoal? Então isso acontece com a gente. Eu anotei isso aqui, ó. Por causa do aperto ao redor, eu jamais devo fazer o que Deus não mandou eu fazer. Não é porque eu estou sendo pressionado, passando por isso, que eu tenho que sair fazendo aquilo que Deus não mandou eu fazer. Pastor, o tempo está passando, o tempo está indo, e eu preciso arrumar alguém para minha vida. Ora a Deus primeiro. Não sai entrando em barco furado, irmão, porque barco furado afunda. Não sai entrando em barca furada, um caminho que não tem saída. Não, ora a Deus primeiro. Vê se é isso mesmo. Espera a resposta de Deus, irmão. Porque depois que a gente entra num barco furado e o barco está no meio do oceano, ele pode naufragar. Ele pode afundar, irmãos. Amém, pessoal? Não vá por esse caminho. Não seguir por causa da pressão ao seu redor. Não seguir por isso. Não espere o tempo, mas espere o Samuel chegar. Porque o Samuel, ele sempre chega, irmãos. Chegou para Ana depois de 9 meses. Chegou para o Saul pouco tempo depois que ele tinha acabado de sacrificar. Ele acabou, irmão. Ele está aqui, acabou de matar lá os bois, de queimar, fazer o churrasco lá. Quem aparece? O Samuel, irmãos. Era só ele ter esperado mais um pouco. Muitas pessoas perdem as suas bênçãos, por quê? Porque era só para esperar mais um pouquinho, irmãos. Esperava mais um pouquinho. Quando eu falo sobre isso, eu lembro de um rapaz que estava junto com a gente em Madureira. Lembro de vários. Que estava junto com a gente em Madureira. Naquele tempo que eu fui para Madureira, que eu fui para lá, né? Eu fui sem cadastro nenhum, sem nada, irmão. Na igreja, não era cadastrado nem nada. Depois fui cadastrado. Mas eu lembro que teve pessoas que foram para lá. Irmão, faltava isso aqui para ser cadastrado. Era a próxima já. Mas aí caiu em lábias de outros, tiraram de lá, levaram para outros lugares e perdeu a sua bênção. Não foram cadastrados até hoje. Então isso acontece. Amém, irmãos? Por quê, pastor? Porque por causa da pressão, às vezes a gente faz aquilo que Deus não mandou a gente fazer. E isso acontece com todo? Não, pastor, comigo não. Então isso é perfeito, irmão. Bota uma bola de ferro no pé para não sair voando que é anjo. Não, pastor, comigo isso não acontece. Eu nunca fiz nada que Deus não mandou, pastor. Amém, pessoal? Todos nós passamos por isso. O Saul, ele grita dentro da gente, irmão. Até hoje. Pastor, já sou crente há 10 anos. Pastor, já me batizei há 30 anos. Até hoje o Saul grita. Até hoje o Saul fala, vai lá e faz do teu jeito. Até hoje, irmão. Fala ou não fala, pessoal? Fala, irmão. Até hoje o Saul grita. Vai lá e faz justiça com a tua própria... Não espera o Saul não, irmão. Vai lá e faz você. Não espera a resposta, não. Vai lá e... Só que aí no versículo 13 fala assim pra gente agora. Então, disse Samuel a Saul. Olha a resposta aqui, ó. Agiste como, pessoal? O que fala aí? Agiste neciamente, como um tolo. Tolo, né? Como louco, como um idiota. Não soube esperar. E não obedecestes ou guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, meu irmão. Olha isso aqui. Porque agora o Senhor teria o quê?
Eu vim para confirmar. É isso que o Saul está falando. Saul, eu vim para confirmar. Eu vim com um sim. Eu vim trazendo um sim para você. Mas pelo que eu vi, agora é um não. A resposta mudou. Ele falou aqui para a gente, irmão, pois agora o Senhor teria confirmado o teu reino de sobre Israel para sempre. Amém, pessoal? O Saul, ele ia receber aquilo que todos nós às vezes esperamos de Deus, um sim. Era um sim, era a confirmação. Mas por causa da precipitação, de fazer o que Deus não mandou ele fazer, de não orar, de não esperar Deus falar, de não esperar o Samuel falar, eu anotei no meu estudo que a precipitação do Saul custou o reinado dele. Amém, irmãos? A precipitação, ela sempre custa alguma coisa na nossa vida. E ele pagou com o reinado. Nem Saul, nem Jonathan e nem o Mefibosete. Nenhum deles reinaram mais sobre Israel. Nenhum deles, irmãos. O Saul, porque o Saul se matou, né? Uns dizem que o Saul se matou e outros falam que ele foi morto. O Jonathan também foi morto na guerra. Aí sobrou o Mefibosete, que tinha as pernas aleijadas. As pernas dele não funcionavam para nada. Era um cão morto, como ele dizia. E mesmo aí, esse também aí nem só vai aparecer lá quando o Saul já é rei há muito tempo depois. Lá no 2 Samuel 9 que ele aparece, né? Então, realmente, irmão, a precipitação de Saul custou o reinado dele. Custou a família dele, irmãos. Então, cuidado para você não estar esperando algo de Deus e o Saul grita aqui, ó, vai lá e faz do teu jeito. Vai lá e resolve com as tuas próprias mãos. Faz o que Deus não mandou você fazer. Eu anotei no meu estudo, irmão, que nós temos um apóstolo, temos uma liderança. Temos um monte de líder, irmãos. Eu não posso simplesmente chegar aqui na igreja e querer fazer o culto do meu jeito. Não, foi estabelecido uma ordem, uma liderança, um jeito. Eu tenho que obedecer o jeito que a nossa liderança passou para a gente. Amém, pessoal? Imagina eu chegar aqui no altar e começar a rodar aqui na frente. Você vai fazer o quê? Levantar e ir embora. Não é verdade? Por quê, pessoal? Porque não é o costume. Não é da nossa igreja fazer isso. Amém? Se eu fizer isso, eu estou fazendo as coisas do meu jeito. Pode ter certeza que Deus ele vai me rejeitar. Que Deus ele vai me tirar. Deus ele vai, irmão, olha, sei lá. Amém, pessoal? Então tome cuidado, irmão, com isso. Cuidado com a voz de Saul. Cuidado com o espírito de Saul. E ele de vez em quando fala da gente. Vai lá e faz do teu jeito. Não faça do teu jeito. Espere, porque o Samuel, a resposta, ela sempre chega em nome de Jesus. Amém? Pastor, eu estou esperando uma resposta. Continue, porque ela vai chegar. Graças a Deus, irmãos. Feche a sua Bíblia e aplauda a Jesus bem forte que ele merece.